Você quer uma mensagem diferente para sua sexta-feira? Você quer uma mensagem diferente para sua vida? Você quer uma mensagem de motivação, uma mensagem para fazer você maior do que você já é? Então olha só, da mesma linha lá de grandes coaches brasileiros, saca só isso. Bom, e a vida é feita desses momentos, altos e baixos, né? Quanto mais a gente ganha, mais próximo da derrota, quanto mais a gente perde, mais próximo da vitória. Cara, se a gente for olhar essa teoria aí do Carpini, né, de que quanto mais a gente perde, mais próximo da vitória a gente tá, pô, o Botafogo já tá perdendo desde o começo do segundo turno do ano passado, né? Era pros caras serem campeão carioca, então. Não era pro Flamengo e pro Nova Iguaçu tá na final, e sim o Botafogo se fosse seguir essa linha de raciocínio. Sabe aonde que o São Paulo vai parar se você continuar com esse discurso seu aí, meio coach? O Paulo vai parar com você demitido e simplesmente a temporada perdida. Porque aquela Supercopa que você ganhou, tinha muito ainda, mas muito, dos resquícios que o Dorival Júnior tinha deixado. Desde que você assumiu o controle da equipe do São Paulo, e você passou a trabalhar no dia a dia com isso, o negócio só vem descendo. Só vem descendo ladeira abaixo. E hoje os torcedores do São Paulo, eles estão tão tristes, tão desanimados, né, com a estreia do Soberano que tinha voltado, que na hora que eles forem fazer o pedido lá no aplicativo do iFood e tiver aquela última pergunta, né, deseja talheres, eles vão falar que não. Não precisa trazer não, pode ficar com os talheres aí pra vocês. Foi péssima essa, eu sei. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, deixa eu já passar um recadinho pra vocês aqui lá da A2C Promotora. Eu tenho recebido feedbacks maravilhosos da galera que tem utilizado a A2C Promotora. Inclusive, mano, tô colocando o link fixado e na hora de você chamar, fala que você veio pelo Opina Porco. O Fábio, a equipe dele, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. É uma empresa que tem soluções financeiras para você. Então você tá passando por uma situação complicada, você tá passando por uma situação ali delicada, que às vezes até tira seu sono à noite, conversa com eles lá. Porque, mano, eles têm uma série de recursos para ajudar você. Então assim, às vezes se você recebe auxílio do governo, bolsa do governo, eles têm modelos de empréstimos consignados especificamente para pessoas que recebam auxílio do governo, com condições especiais. Se você também já trabalhou de carteira assinada ou trabalha de carteira assinada e recolhe fundo de garantia, eles têm a antecipação sem consulta ao seu nome, não depende do governo, pode ser feito de sábado, domingo, feriado, você recebe tudo via Pix. Olha só, não tem custo nenhum. Como assim não tem custo, Neto? Galera, é um direito do cidadão brasileiro. Eles são correspondentes diretos dos bancos. Então, ó, A2C Promotora, não deixa de conferir lá. Outra coisa também interessante no São Paulo é que ontem 3 jogadores do São Paulo saíram lesionados. Talvez seja grama sintética. O Allianz Parque estava interditado, né? O São Paulo não jogou mais no Allianz da grama sintética, então não foi a grama sintética. O que vocês vão arrumar de desculpa, hein, São Paulo? Obviamente que a gente fica chateado com lesão de jogadores, isso é muito chato, tá? A integridade física do atleta e tudo mais. Só que, cara, os dirigentes do São Paulo choraram tanto por causa do gramado sintético do Allianz, né? Que fez até o Palmeiras ir lá e mudar tudo. Aí tem legislação agora querendo proibir o gramado. E agora, como que vocês explicam isso? É aquele negócio, meus queridos, a lesão no jogador, ela é acometida por várias variáveis. Várias variáveis. Esforço físico intenso, de repetição, sem você dar o intervalo para a recuperação muscular. Impactos que podem sofrer no dia a dia aí, nos jogos, traumas durante os jogos, que podem ocasionar também. Os campos brasileiros que estão um lixo, buracos nos campos, desníveis, que pode causar entorses e tudo mais. Então tem vários e vários aspectos. A gente pegar apenas um aspecto de grama sintética, buscar um estudo lá, que está muito difundido ainda, e falar que é exclusivamente pela grama sintética, é um grande absurdo. A gente tem que olhar o escopo do futebol brasileiro como um todo, até mesmo centros de treinamentos. A gente fala de estádio, mas você também tem que olhar como que estão os centros de treinamentos. Ah, Neto, mas pô, o centro de treinamento tem uma estrutura boa. Será que tem mesmo? Tem fiscalização? Será que é bom mesmo? Será que tá a adequação desses centros de treinamentos? E quando os times estão fora do Brasil, como que estão os estádios lá fora? Resumir a situação de lesão apenas ao gramado sintético do Allianz Parque, né? Porque ninguém nunca questionou o Atlético Paranaense, ninguém nunca questionou o Newton Santos. Foi depois que o Palmeiras passou a ganhar, porque até então, enquanto o Palmeiras era um time que ficava no meio de tabela,
que não tinha relevância nenhuma, que tava naquele marasmo lá atrás, ninguém falava nada também do gramado sintético do Palmeiras. Palmeiras foi começar a ganhar títulos, aí pronto, o gramado sintético virou ali realmente o grande problema do futebol brasileiro como um todo. Talvez isso aqui sirva pra gente entender que essa abordagem de gramado, de lesão de jogadores, ela realmente não tem uma correlação direta e unicamente ao gramado. São vários fatores e várias variáveis que influenciam nisso. E os gramados naturais do Brasil, na situação que estão, eles lesionam talvez até mais o jogador do que um gramado sintético. E o estudo lá é de fora, né? O estudo lá não foi em campos brasileiros. Então assim, pessoal, é uma série de questionamentos que fica aí pra gente fazer essa análise. Ontem, né, tivemos aí o fechamento da primeira rodada da Libertadores. O Atlético Mineiro foi o único clube brasileiro que saiu com uma vitória. O São Paulo acabou perdendo também. Nós tivemos os outros times que empataram, Grêmio que perdeu. E aí o Atlético Mineiro venceu e venceu de 4-1, com uma grande atuação inclusive lá do Paulinho, marcando 2 gols. Então realmente o Atlético fez uma grande estreia, uma boa estreia. Lembrando que os caras também têm um desafio agora no final de semana de jogar lá contra o Cruzeiro na final das competições estaduais. Eu tava assistindo lá o poste de bola hoje, lá do pessoal da Wall Sports, e aí eles estavam falando, né, sobre as expectativas da Libertadores, as decepções, etc e etc. E aí eles levantaram um ponto muito interessante, o nível técnico do Botafogo hoje. Botafogo hoje é uma equipe que, enquanto o John Textor fica lá enchendo o saco, falando as ladainhas sobre a manipulação do futebol, a equipe, ó, só vai caindo, 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 e o nível técnico é parecido com a de um time de Série B. Eles deixaram isso bem claro. Eles falaram isso de forma escrachada ali na discussão de que o Botafogo, o desempenho deles é um time de Série B. Inclusive, eu coloquei até lá no canal As Ideias, posso deixar até o link aí na descrição para quem quiser lá dar uma olhada, uma resenha do Juca Kfouri e do Mauro César falando sobre as acusações do John Textor. E eles trouxeram um ponto de vista que nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado nesse ponto de vista. De que o John Textor, ele pode estar, de certa forma, manipulando o cenário do futebol brasileiro pra, ó, cair fora do Botafogo. Aí você fala assim pra mim, pô, Neto, mas o cara tá colocando grana no Botafogo. Por que o cara iria querer cair fora? Porque ele tá enxergando que a coisa não acontece. Ele tá enxergando que ele só tá perdendo dinheiro. Ele colocou grana no Botafogo. Ele trouxe lá o Luiz Henrique. Só que o Luiz Henrique, ele vem pro Botafogo já com um contrato amarrado e programado pra vazar lá pra Europa. Então, se no dia de amanhã der na cabeça dele que ele vai vender o Botafogo, vai vender a SAF do Botafogo, ele simplesmente leva o Luiz Henrique lá pra Europa, pra alguns dos times deles lá, que tem alguns lá inclusive que estão, ó, na degola, tá passando por algumas situações de descontinuidade de certos departamentos, tá? Não tá as mil maravilhas lá fora não, mas de qualquer forma ele leva o cara pra lá, porque ele sabe que lá o cara ele vai ter um valor maior, e ele simplesmente lava as mãos em relação ao Botafogo. E aí, qual justificativa que ele vai utilizar? Justificativa de que o futebol brasileiro é corrupto. Que ele tentou até, só que, infelizmente, as autoridades brasileiras não acataram isso. Ainda sai como o grande bom samaritano, o grande salvador da pátria e a grande vítima da situação. Aí você fala assim pra mim, Neto, você acha que isso pode ser verdade? Acha que ele pode estar querendo causar tudo isso? Mano, eu não duvido de nada do futebol. E eu não duvido de nada de pessoas de negócio. E quando você junta o negócio com o futebol, o business futebol, não duvido de nada mesmo. A única coisa que eu falo pra vocês é que a estratégia dele tá sendo um pouco equivocada, porque na verdade, como que ele vai vender isso depois, sendo que ele tá fazendo aí a caveira do futebol brasileiro. Ele tá descredibilizando o futebol brasileiro. Isso pode, inclusive, refletir em todos os clubes brasileiros. Quando a gente fala sobre a gravidade do que ele fala, eu não tô falando do Palmeiras. É que eu estou falando que isso pode respingar em todo mundo. Em todo mundo. Ele coloca o futebol brasileiro em xeque. Aqui dentro a gente enxerga que ele só tá fazendo ladainha, né? Tá fazendo tempestade em copo d'água. Mas e lá fora? Como que é a mensagem que passa lá fora? Você vai investir numa liga que tem acusação de manipulação?
E aí? Como que fica? Então vou deixar até na descrição o vídeo aí para quem quiser lá dar uma olhada no canal As Ideias. Uma vez a gente viu aí essa semana, infelizmente, atos de discriminação dentro do futebol. Isso aconteceu no jogo do Palmeiras, isso aconteceu no jogo do Flamengo, provavelmente deve ter acontecido em algum outro jogo também, mas a questão é que até agora, os únicos que se pronunciaram sobre isso foi a equipe do São Lourenço, né, do São Lourenço que o Palmeiras enfrentou. Eles fizeram uma nota oficial pedindo desculpas pelos atos dos torcedores, repudiando qualquer tipo de ato discriminatório. Foi o clube que chegou lá e deu a cara a tapa, foi contra esses torcedores, né? Eu não vou chamar isso de torcedor, porque pra mim isso é criminoso, não é torcedor, isso é marginal. Mas enfim, pelo menos eles se manifestaram com palavras de apoio e manifestações de repúdio a respeito do que aconteceu. Prometeram ali cooperar e colaborar para mudar esse cenário. Enquanto isso, a Conmebol tá quieta, nada acontece. Mais uma vez, a gente vai ver esse tipo de cenário e tem aquelas pessoas que falam que isso é um mimimi, certo? Mas cara, se você acha que isso é um mimimi, talvez porque você não foi vítima nunca de nenhum tipo de discriminação. Então talvez pra você seja cômodo falar que é um mimimi. Lamentável, né? Enquanto isso, a Conmebol, mais uma vez, tampa os olhos e finge que não vê nada. Afinal, é com brasileiro, né, Conmebol? Vocês não estão se preocupando muito com isso. Eu tava assistindo lá o canal do Paparazzo Rubro Negro. É o seguinte. Ele falou que ontem saiu uma foto do site do Palmeiras, um print do que seria... né, uma mensagem que foi veiculada dentro das mídias do Palmeiras sobre a decisão de não ter torcida mista no jogo contra o Flamengo. Porque vocês sabem que a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e esse mês que vem agora vai ser um início de rodada muito, muito complicado para o Palmeiras, é justamente contra o Flamengo. E vai ser no Allianz. Esse jogo será no Allianz. E aí, o Paparazzo falou que essa imagem começou a rodar ali, os bastidores do Flamengo, de que o Palmeiras iria adotar torcida única. E isso poderia ser até, inclusive, uma determinação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Em virtude das confusões que aconteceram no último jogo, e até culminaram ali com a morte de uma torcedora, esse seria um jogo de torcida única agora. Ele falou que dentro dos bastidores do Flamengo, os dirigentes flamenguistas prometeram, então, revidar a situação. Ir até o Ministério Público do Rio de Janeiro e também pedir a torcida única. E quem perde com isso é o torcedor brasileiro, assim, o torcedor de boa. O cara que vai lá pra assistir o jogo numa boa. Infelizmente, tá? Aqui no estado de São Paulo a gente não tem mais torcida mista contra o São Paulo, contra o Corinthians. Não tem mais isso. Não tem. Sabe por que não tem? Porque quando acontece, porque já acontece confusão não tendo. E se tiver, você imagina só. Eu cresci aqui no estado de São Paulo vendo cenas lamentáveis de brigas de torcidas. E quando virou torcida única, eu passei a frequentar os jogos. Eu passei a frequentar os estádios. Quando era mista, eu não frequentava. Porque não dava, mano. Não dava. Era todo jogo. Então, por um lado, a torcida única é ruim, porque ela tira a beleza do espetáculo, né? Das torcidas e tudo mais, da provocação, da parte legal. Só que, por outro lado, às vezes ela é necessária para proteção do cidadão de bem. Aí você fala assim, mas Neto, isso quem tem que garantir é o policiamento, não é? O Estado, não é? Mas vai garantir? Não vai, irmão. Não vai. O Estado protege o cidadão de bem. Quando você sai na rua, você se sente seguro? Você se sente seguro? Que nada vai te acontecer? Ou que, se te acontecer, você vai ter recursos que vai cooperar com você? Você se sente? Então é lamentável isso. Mas às vezes eu acho que é até uma atitude necessária, tá? Lamentável, mas necessária. E aí o Flamengo prometeu dar o revide. E eu concordo também. Concordo, tá certo. É torcida única aqui? Pode ser torcida única lá também. Porque senão, vai dar confusão lá. Entendeu? Aí vai virar aquilo. Ah, aconteceu isso lá no Allianz. Ah, então agora a gente vai revidar aqui.
Então é melhor ser os 2 jogos torcida única. Porque é o torcedor de bem que perde, mas eu entendo ambos os lados. Porque infelizmente as nossas autoridades, elas não têm pulso firme. A nossa justiça não tem lei que pune de forma exemplar esses marginais que causam todos esses danos. Tá bom? E eu não tô aqui falando que o Palmeiras é coitadinho ou o Flamengo é coitadinho, não. Porque a gente sabe que gente que não presta tem em todo lugar. Então, pessoal, coloca aí nos comentários o que vocês acham a respeito de tudo isso. Não deixe de conferir lá também o canal do As Ideias. Tamo junto, boa sexta pra você aí. Falou, valeu, até mais.